A lei brasileira tem algumas coisas no Brasil que não pegam, algumas leis que não pegam no Brasil. A lei brasileira, ela fala que o ingresso ele é pessoal e intransferível. Todo ingresso que você compra, ele é pessoal e intransferível. Só que ninguém cumpre, não é pessoal e intransferível. Então, a forma que nós conseguimos fazer que o ingresso fosse pessoal e intransferível é com a biometria facial. O fim dos cambistas é essa a promessa que faz a Bipes com a solução de identificação facial que está sendo instalada em estádios de futebol. De quebra, ainda resolve problemas com fraude e eleva a segurança, identificando o torcedor que causa problema. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o fundador da empresa, o Ricardo Cadar. Ricardo, bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado, Rui. Eu que agradeço aqui a oportunidade e estou à disposição para a gente responder as perguntas. Legal, legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, podcast sobre startups, inovação e novos negócios, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Ricardo, vamos falar de cambista depois, vamos falar de segurança primeiro. Recentemente a gente teve aquela tragédia numa entrada de um jogo do Palmeiras, em que um torcedor lançou uma garrafa, essa garrafa estilhaçou e o estilhaço cortou o pescoço de uma torcedora de 23 anos de idade. O seu sistema ajudou a polícia a identificar esse cara? Sim, não só ajudou, como o nosso sistema foi fundamental para que aquele torcedor fosse identificado. Todo mundo que entra hoje no Allianz Parque, em outros estádios do Brasil, mas no Allianz Parque, especialmente nesse caso, todo mundo que entra no estádio ele é identificado, não só identificado, como ele é também pré-cadastrado. Ou seja, a pessoa, quando vai comprar o ingresso, ela recebe um link e ela faz o cadastro facial dela. No cadastro facial dela, a gente captura a face, mas vem junto com a face todo o cadastro que ela fez, por exemplo, no ingressospalmeiras.com.br, onde ela coloca o CPF dela, o endereço, o telefone, o e-mail, todos os dados dela, que é uma exigência do Palmeiras para que a pessoa possa comprar o ingresso. Então, a face é mais um item, é mais um dado que a gente tem dela, dentro de vários outros dados que ela tem. Naquele caso especificamente, o torcedor foi identificado pelo nosso sistema porque a polícia sabia que o torcedor tinha entrado no estádio em um determinado horário. Nós, então, mandamos para a polícia, através de um ofício que foi enviado para o Palmeiras, mandamos para a polícia os horários, o horário que a polícia determinou, e nós mandamos todas as fotos de todo mundo que entra no estádio, porque o nosso sistema não só identifica a pessoa para fins de acesso, mas também ele identifica para fins de segurança, como você disse. Registra Registra efetivamente a entrada. a entrada daquela pessoa, a gente tira uma foto daquela pessoa. Então a polícia identificou, dentro daqueles horários que ela nos pediu, qual era o torcedor que ela queria ter como alvo. E aí nós, evidentemente, tínhamos os dados daquele torcedor. Tínhamos o CPF, tínhamos o endereço, tínhamos o telefone, tínhamos tudo dele. Isso foi passado para a polícia, mais uma vez, através de ofício, oficiado direitinho lá para o Palmeiras, e também pela LGPD, pela Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que para fins de segurança pública a lei não se aplica, né, nesse tipo de situação. Então, isso foi passado para a polícia e a polícia fez o trabalho dela de ir lá e prender o torcedor. Então, a gente costuma dizer que naquele caso especificamente, que teve realmente uma grande repercussão, o nosso sistema ele foi fundamental, não só como ajuda, mas ele foi fundamental para que o torcedor fosse identificado. Sem aquele sistema, provavelmente a polícia não conseguiria, provavelmente não, afirmo que a polícia não conseguiria identificar o torcedor. O sistema, vamos dar um passo atrás agora, e a solução a ideia surge não para identificar torcedor, Sim. a ideia surge para facilitar o acesso de grandes multidões a eventos, no caso um evento esportivo, de uma forma mais rápida e eliminando fraude. Esse é o problema que você quis resolver com a Bipes. Isso. E aí, para resolver isso, a pessoa se cadastra, tira uma foto do rosto e você passa a fazer a biometria facial. Exatamente. Esse é o negócio. Exatamente. No Palmeiras, especificamente, Uhum. o problema que a Leila, presidente lá, tinha era o problema de cambismo. No ano passado, quem é palmeirense sabe, era uma dificuldade muito grande de comprar
ingressos para os jogos, porque existiam muitos cambistas dentro do sócio-avante lá do Palmeiras. Então as pessoas, como elas tinham preferência na compra de ingressos, elas compravam os ingressos todos e os ingressos acabavam para a torcida comum. A torcida que não era sócio, torcedor, o mesmo sócio torcedor que estava na fila de preferências anterior, né? O anterior conseguia comprar, mas o posterior não conseguia comprar. Então, eles identificaram esse problema, fizeram uma série de investimentos em auditoria, investimentos, inclusive abriram inquérito policial para poder apurar isso, mas isso não resolveu o problema de forma absoluta. E aí, nós então fomos chamados do meio para o final do ano passado com uma solução para poder resolver esse problema. E a solução facial resolve efetivamente o problema de cambismo, porque você não tem como transferir a sua face. A grande questão do cambismo é que o cambista, como preferência para comprar o ingresso, ele compra o ingresso na frente, espera o ingresso esgotar, e aí ele vai vender o ingresso muito mais caro. Como Bota o ticket à venda, porque bota era o um ticket, ticket, um cartãozinho. era um QR Code. Uhum. E outra coisa muito importante, a lei brasileira tem algumas coisas no Brasil que não pegam, algumas leis que não pegam no Brasil. A lei brasileira, ela fala que o ingresso ele é pessoal e intransferível. Todo ingresso que você compra, ele é pessoal e intransferível. Só que ninguém cumpre, não é pessoal e intransferível. Então, a forma que nós conseguimos fazer que o ingresso fosse pessoal e intransferível é com a biometria facial. Porque você não tem como transferir a sua face para outra pessoa. No caso lá do Palmeiras, em outros clubes é um pouco diferente, mas no caso lá do Palmeiras, você não pode transferir aquele ingresso para outra pessoa. Você pode cancelar a compra do ingresso até 24 horas antes do jogo, o Palmeiras te reembolsa o valor que você pagou pelo ingresso. Mas você não pode transferir esse ingresso para outra pessoa. Então, acaba o cambismo. A pessoa que comprou o ingresso e que tem a face cadastrada, é ela que tem que ir. Se ela não for, ela não ou ela vai entrar. cancela, ou ela perdeu o ingresso. Ela não vai se entrar, ela perdeu o ingresso e ela não vai entrar no estádio. Né? É uma das coisas que a gente costuma dizer, por isso que ele é pessoal intransferível. No caso do QR Code, ele é ao portador. Eu comprei o ingresso no meu nome, no meu CPF. Passei o meu ingresso para o Rui, ele foi lá no meu lugar. Então ele é o portador. Chegou na catraca, ele leu o QR Code. Ele leu o QR Code e ele entrou. Ele é o portador. No caso do facial, ele é pessoal intransferível. Uma outra coisa também importante nesse caso é que os estádios, todos eles, estádios de futebol, eventos, etc., eles têm um seguro obrigatório que é feito para aquela pessoa. Né? Eu, quando compro um ingresso, eu estou não só adquirindo um ingresso, mas estou adquirindo um seguro que o estádio está oferecendo, ou que o evento está oferecendo ali. O seguro está no meu nome. Então, se eu passei esse ingresso, por exemplo, para o Rui e no meu lugar, quem está segurado não é o Rui, quem está segurado é o Ricardo. Então, isso também a gente evita com esse problema de o ingresso ser ao portador e não pessoal intransferível. Então, foi uma série de soluções que nós conseguimos resolver. O cara que tem o ímpeto criminoso, ele também tem um alto grau de criatividade. Se eu usar uma foto e eu chegar ali com uma foto, colocar na frente da câmera, ele identifica? Boa pergunta. São duas ferramentas que a gente tem para que a gente possa evitar isso aí. A primeira é no cadastro. No cadastro facial, para evitar o cambismo, você não consegue registrar, quando você está tirando a foto com o seu telefone celular, você não consegue registrar uma foto, por exemplo. Eu não consigo pegar uma foto de porta-retrato, uma foto 3x4, uma foto colorida, o que for, e tentar registrar aquela foto como sendo a pessoa que está comprando o ingresso. O nosso sistema, ele tem uma coisa chamada liveness. A gente impede, na verdade, que aquela pessoa tire uma foto. Então, somente a pessoa viva, na hora, ao vivo, na frente, é que pode tirar daquela foto. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não existe essa possibilidade da pessoa. Porque se existisse, o cambista comprava o ingresso, tirava uma foto de um terceiro e vendia para o terceiro aquele ingresso. Isso não é possível. E a outra coisa é que o equipamento de biometria facial lá na ponta, o nosso equipamento, ele não permite qualquer tipo de fraude, seja com foto, com vídeo, com foto colorida, com máscara, qualquer outra coisa que não seja a foto da pessoa, que não seja a pessoa viva na frente do equipamento, ele bloqueia. Então, não adianta eu vender esse ingresso para outra pessoa e ela chegar com uma foto lá que ela não vai entrar. Você consegue estabelecer, por exemplo, o quão mais rápido é o ingresso usando a identificação facial do que ingressar usando um cartão magnético ou um QR Code? Sim, nós fizemos essa conta, na nossa apresentação da empresa, inclusive, tem isso. A média de QR Code são 7 pessoas por minuto.
e a média de biometria facial são 18 pessoas por minuto. Mais que o dobro. Mais que o dobro, quase o triplo, né? Chegando a picos, dependendo do horário do jogo, chegando a picos de 27, 28 pessoas por minuto. E é muito simples a gente explicar o porquê. A face é somente a sua face. Você chegou na frente do equipamento, ele vai te identificar e em um segundo você vai passar pela catraca, ele está te autorizando. O QR Code acontece muito de a pessoa chegar na frente da catraca, aí sim ela vai abrir o telefone, aí sim ela vai abrir o aplicativo, aí sim ela vai dimensionar o QR Code para o tamanho pequeno, grande e vai apresentar ali na catraca. Então, a velocidade que a gente consegue dar ela é tão rápida que, às vezes, os torcedores do Palmeiras, no início do processo lá, eles não estavam acostumados com isso. A gente tinha que ficar lá do lado, as pessoas que ajudam lá, que chamam catraqueiros, tinham que ficar falando para a pessoa, pode vir, porque é tão rápido que ela não estava acostumada. Agora, evidentemente, 24 jogos depois, né? Esse ano nós já fizemos 24 jogos depois as pessoas estão mais acostumadas com isso. Mas ainda tem as pessoas que acham tão rápido que ainda não se acostumaram. Então, respondendo a pergunta, a velocidade mais do que duplicou e quase triplicou a velocidade de acesso que a gente consegue dar. E aí, agora voltando então a falar sobre a questão de segurança, que foi a primeira pergunta sobre aquele caso específico. O que mais dá para fazer que oferece a esse torcedor mais segurança no acesso ao estádio? Quais são as coisas que estão envolvidas nesse processo de identificação, checagem do rosto e tudo mais, que levam à segurança no estádio? Dá para diminuir o número de pessoas dispostas a fazer confusão lá dentro? Com certeza, e eu vou dar alguns exemplos, né? A primeira coisa que nós estamos fazendo é agora nós estamos verificando se a pessoa que está cadastrando a foto dela realmente pertence ao CPF que está sendo cadastrado. Então, por exemplo, até pouco tempo ainda era possível eu registrar um CPF do Rui e eu registrar a minha foto. Hoje, nós temos um sistema que ele faz uma verificação se aquele CPF que está sendo cadastrado pertence àquela pessoa. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente já dá a segurança ali. A segunda coisa que a gente faz é uma integração que está sendo negociada entre a CBF e o Ministério da Justiça para que todas as pessoas que forem ao estádio, isso é lei, não vai ser uma coisa... na verdade, é um termo de cooperação, mas que já está instituído. Até semana passada houve uma visita do pessoal do CNJ ao estádio Allianz Parque e ao Palmeiras para entender como é que era a nossa operação lá, para que todas as pessoas que forem ao estádio sejam identificadas por CPF. Então, na Lei Geral do Esporte, que vai obrigar, inclusive, aos estádios nos próximos 2 anos a ter a biometria facial, ela já exige que somente um ingresso por CPF possa ser comprado. Então, se eu tenho um ingresso por CPF comprado, eu consigo validar se aquele CPF pertence àquela pessoa. Eu consigo validar se aquela pessoa realmente entrou dentro do estádio. O Palmeiras hoje sabe todos os 40 mil torcedores que entraram no estádio, ele sabe quem são os torcedores que entraram no estádio. Então, eu consigo dar também essa segurança. E, em última instância, eu consigo saber se aquela pessoa que está entrando no estádio, por exemplo, ela tem um mandado de prisão em aberto, ela tem algum problema com a justiça, por exemplo, ela é uma pessoa desaparecida, ela é uma pessoa que comprou um CPF com uma pessoa que já morreu, para poder fraudar o processo. Tudo isso a gente consegue saber. Eu consigo saber se ela é impedida de entrar em estádios. Então, uma pessoa, por exemplo, que fez uma confusão. Torcida organizada, aquele pessoal que promovia aqueles quebra-quebras que eram bastante comuns, que ainda são bastante comuns, né? Você consegue identificar esse pessoal e impedir efetivamente a entrada. Não, né? Só a torcida organizada, para não generalizar assim, para todo mundo, a torcida organizada, mas também o torcedor comum, que por algum motivo deu algum problema no estádio, se por um acaso a justiça impedir aquele torcedor de frequentar o estádio, hoje isso não é efetivo. Como é que eu impeço uma pessoa de frequentar o estádio? Eu falo para o Rui, a partir de hoje você vai ficar 6 meses sem frequentar o estádio. Como é que eu vigio isso? Como é que eu sei? Você compra o ingresso com CPF de terceiros e você vai no jogo. Hoje, com a biometria facial, isso é impossível de acontecer. Então, nós conseguimos bloquear o acesso dessa pessoa. Mesmo que ela compre um ingresso, por exemplo, uma pessoa que é bloqueada de entrar no estádio, que a justiça determinou que ela não pode estar frequente no estádio, a gente consegue bloquear. Então, uma série de ganhos aí que a gente tem, não só pela velocidade, pela segurança, pelo fim
do cambismo, pelo fim do ingresso falso também, que as pessoas, com o QR Code, eu posso imprimir aquele QR Code 2, 3, 5, 30 vezes, e somente uma pessoa que vai passar ali pela catraca. Os outros todos que foram compraram fraudados. foram fraudados. Então isso também a gente impede. Então, assim, sinceramente, não é um projeto que a gente possa dizer que tem alguma coisa negativa. Claro, para o torcedor que está impedido em ir ao estádio, que está com mandado de prisão, tudo isso é negativo para ele. Uhum. Mas para o clube, para nós torcedores que frequentamos o estádio, que queremos ter do nosso lado alguém que possa estar dentro do estádio junto com a gente, é maravilhoso. É porque você acaba com o anonimato. Exatamente. E se tiver uma confusão dentro do estádio, assim como a polícia conseguiu identificar o torcedor porque tinha uma imagem dele no local onde ele cometeu o crime e depois conseguiu segui-lo até a catraca, você pode fazer o caminho inverso. Se ele está dentro do estádio e promoveu alguma confusão, participou de alguma confusão, você consegue pegar essas pessoas e fazer eles retornarem até a catraca Exatamente. para descobrir quem é a pessoa. É exatamente isso que é feito. Outro dia nós tivemos um caso desse num jogo Palmeiras e Cruzeiro, em que um torcedor do Cruzeiro, que não estava identificado pela polícia como um mandado de prisão em aberto, foi descoberto dentro da torcida do Cruzeiro, e aí foi passado para a gente, nós identificamos o torcedor, a polícia foi lá e fez a prisão dele, depois de feito o acesso dentro do estádio. Ou seja, já estava dentro do estádio, a polícia identificou aquela pessoa pelas câmeras de segurança, nos mandou essa imagem, nós então identificamos o torcedor e ele foi preso. Então, isso acontece, né? Isso pode acontecer. Então, a verdade é, nós que torcemos para time, que queremos ir em estádio de futebol, queremos frequentar, vai ficar mais fácil, vai ficar mais seguro, a gente vai poder levar as nossas famílias, né, sabendo que quem está ali do nosso lado é uma pessoa que está permitida a frequentar o estádio, não está proibida, e são pessoas que podem ter confusão, podem ter mandado de prisão em aberto, que estão ali do nosso lado. Uhum. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a BPES. Como é que surgiu essa ideia? O que você fazia da vida e o que você estava fazendo na vida quando teve a ideia? Vamos lá, eu sou engenheiro civil de formação, né? E eu costumo dizer que eu sou empreendedor desde menino. Mas com 19 anos de idade eu abri minha primeira empresa e eu fiz engenharia civil e era uma empresa construtora. E aí a vida foi passando, construindo tanto obras privadas quanto obras públicas, quanto prédios, um monte de coisa. Quando em 2016, essa empresa nossa, ela investiu numa empresa de biometria facial. Eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, e uma dessas empresas que nós estávamos investindo na época era uma empresa de biometria facial. Nessa época, em 2016, eu estava me mudando para os Estados Unidos. Meu filho estava indo fazer uma faculdade lá, eu aproveitei, virei para minha esposa e falei, vamos mudar também para os Estados Unidos, vamos ficar 2 anos lá nos Estados Unidos. Nesses 2 anos que eu fiquei nos Estados Unidos, o que eu fiz, na verdade, foi procurar e viajar o mundo inteiro atrás de negócios que eu poderia trazer para essa empresa de 2016 que nós havíamos recém investido nela, que já era uma empresa de biometria facial. Em 2016, a biometria facial era muito raro da gente ver, né? Hoje mesmo eu entrei no seu prédio aqui por biometria facial. Antes isso não existia, né? Até bem, para ser sincero, antes da pandemia, isso não existia muito, a entrada por biometria facial. Mas nós já tínhamos essa visão lá em 2016 que isso seria um grande negócio. Bom, então nós investimos nessa empresa e eu fiquei durante esses 2 anos que morei fora, viajando o mundo, né, pesquisando coisas que eu poderia trazer. Em 2019, quando eu voltei para o Brasil, eu assumi essa empresa como CEO dessa empresa, e a empresa pegou uma vertente muito de serviços públicos que seriam principalmente para escolas. A gente hoje lá na outra empresa, eles fazem lá, tem mais de 1.300 escolas, em que eles fazem a chamada do aluno por biometria facial, escolas públicas, avisa ao pai se a criança chegou na aula, se não chegou, etc. E aí eu viajei, eu naveguei muito nesse mundo quando veio a pandemia, em 2020, e aí tudo parou, as escolas pararam, tudo parou, e eu sabia que quando a pandemia voltasse, quando a gente passasse por aquela fase, a biometria facial seria um novo método de acesso. Eu imaginava que isso iria acontecer, né? Então eu saí dessa outra empresa em 2022, abri a BPES já pensando no acesso de grandes multidões. Quando eu falo grandes multidões, são desde estádio de futebol, mas eventos também. Nós recentemente fomos investidos por uma empresa de eventos e nós estamos também indo para o lado de eventos. Então veio muito a ideia
Na pandemia veio uma ideia de que a biometria digital naquela época, que era o que era muito usado no Brasil, ia acabar. A biometria digital que você fala, da impressão da impressão digital. digital, né? A biometria de impressão digital ia acabar. Não sei se você lembra, no início da pandemia, tinha muito essa coisa de tocar o mesmo ambiente, ou tocar, né, a superfície. Ninguém queria encostar Ninguém em queria nada. encostar em nada e tal. Então eu percebi naquela época que a biometria facial ia ter um ganho muito grande após a pandemia, o que aconteceu. Então, a ideia foi essa, investir nessa área de acesso por biometria facial, e nada melhor do que acesso de grandes multidões, e nada melhor no Brasil, especialmente, que a multidão é estádio de futebol. Então foi esse que foi o caminho trilhado aí por mim e pela Bipesa até a gente chegar até aqui. E aí o Palmeiras foi o primeiro clube Foi o primeiro clube. que aderiu Na ao sistema. verdade, nós fizemos um teste inicial no Red Bull Bragantino. Antes da gente ter o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, que também é um clube muito inovador, nos procurou lá atrás, também querendo fazer, que a gente demonstrasse para eles se seria viável um acesso por biometria facial. Foi sua versão beta do produto. Foi o meu MVP. Seu MVP. Meu MVP total. E era eu lá instalando o equipamento lá na catraca e tudo. Mas nós fizemos o MVP em uma catraca, lá do estádio Nabia Bichedid, lá em Bragança. Fizemos uma catraca e fizemos somente para os torcedores premium lá do Red Bull. Chamava torcedores asa, que os torcedores eram 200 e poucas pessoas. E ali a experiência já foi muito positiva naquilo, né? E aí, por coincidências da vida, né, que eu não costumo chamar de sorte, eu detesto essa palavra sorte, mas por coincidência o Palmeiras estava indo jogar lá no Red Bull. Uma semana depois que eu tive uma reunião lá no Palmeiras, eu falei, vamos lá para vocês verem como é que o negócio funciona. Eles foram, gostaram e estavam, evidentemente, em busca de uma solução. E aí tudo deu certo e nós estamos lá no Palmeiras até hoje. Vamos falar um pouquinho do produto. O teu produto é o software, não é a catraca. Não é a catraca, eu não faço catraca. O que a gente faz é, o nosso leitor de biometria facial, ele integra na catraca existente do estádio, qualquer uma, qualquer marca, qualquer coisa. Porque a catraca basicamente é um dispositivo mecânico que tem uma parte eletrônica que faz a leitura do ingresso. Exatamente. Seja esse ingresso físico ou facial. O que você tem que fazer é integrar o leitor da tela com essa interface da catraca. Nós integramos, na verdade, o leitor facial com a catraca do estádio, e integramos também o leitor facial com o sistema de controle de acesso do estádio. Porque como é que funciona um estádio de futebol, eventos, qualquer um deles? Você, Rui, chegou lá no estádio, seja ele uma face, seja ele um QR Code. Esse sistema manda para o servidor central do sistema de controle de acesso do estádio e vê se esse ingresso está válido. Se o portão é aquele mesmo, se o ingresso está válido, se não tem uma dupla entrada, se alguém já entrou com aquele ingresso. Se tiver ok, ele manda um comando para a catraca para girar a catraca, para poder abrir aquele giro. A catraca gira e depois de que ela girou, ela manda o comando lá para o servidor do estádio, dizendo assim, olha, o Rui entrou. Acessou. Aquele ingresso entrou. Então ele queima aquele ingresso para que outra pessoa, como a gente estava falando aqui, os ingressos falsos, duplicados, não consiga entrar com o seu mesmo ingresso. É assim que funciona. Tanto para estádio quanto para eventos também é a mesma coisa. Então o que a gente faz é uma integração desde a captura da face, que é feita somente pelo telefone celular da pessoa, depois eu explico por quê, até a integração na catraca, a integração do sistema de acesso. Então, nós somos sempre integrados a todos esses sistemas para que a gente faça o negócio acontecer. E aí você integra também uma outra parte com o sistema de venda de ingressos do clube. Exatamente. O sistema de venda de ingressos do clube, porque nós percebemos ao longo do tempo que se isso não tiver integrado no sistema de venda do clube, ou seja, se não for obrigatório a pessoa tirar a biometria facial para conseguir terminar a compra do ingresso, ela não faz depois, né? Tem alguns eventos que a gente tem feito onde a pessoa compra o ingresso e a gente manda um WhatsApp para ela logo depois para que ela possa fazer a biometria facial. Até nós temos tido sucesso com isso, está tendo uma taxa de 80% de adesão, mas ainda fica 20% de fora. E 20% na entrada do estádio com 10 mil pessoas são 2 mil pessoas com problema. 40 mil pessoas são 8 mil pessoas. Então lá no Palmeiras o que nós fizemos foi uma obrigatoriedade. Lá todo mundo que entra no estádio, sejam ele visitantes, seja ele qualquer tipo de portão, tem que fazer a biometria facial. Então
Hoje, por exemplo, nós vamos ter um jogo Palmeiras e Deportivo, né? Deportivo Pereira. A gente está no dia 30 de setembro. Para você palmeirense... 30 de agosto. 30 de agosto. Estamos no dia 30 de agosto. Para você palmeirense não ficar aí preocupado. Então nós vamos ter o jogo de Palmeiras e Deportivo. Os torcedores do Deportivo também terão que fazer a biometria facial para poder entrar no estádio. Como todos os jogos do Brasileirão também funcionam assim. Então, lá no Palmeiras é obrigatório. Todo mundo tem que fazer. Então, por esse motivo, a gente não tem problemas de cambismo, etc. Bom, você também parte do princípio que todo mundo hoje, todo torcedor de futebol tem acesso a um smartphone. Sim. Tem alguma possibilidade? Vamos imaginar, é que meu pai não frequenta o estádio de futebol, mas ele não usa smartphone. Meu pai está com 85 anos de idade, ele não está nem aí para esse negócio. Uma pessoa idosa, como meu pai, que queira acessar isso, só tem esse canal digital para fazer a compra e precisa fazer essa utilização da interface. Como é que vocês conseguem resolver esse problema? Legal. O que a gente faz é o seguinte, você quando está comprando o ingresso, vamos dizer que você está comprando o ingresso para você e para o seu pai. Você compra o seu ingresso, você não tem o cadastro facial. Né? Se você já tiver, é muito simples. Somente quando você digita o seu CPF, a gente vai na nossa base, verifica se você tem o cadastro e linka a sua face àquele ingresso. Mas vamos dizer que você está comprando para uma pessoa que não tenha ingresso, não tem a face registrada no nosso sistema. Quando você digita o CPF dela, nós fazemos a verificação se tem face registrada no nosso sistema, na nossa base. Se não tiver, é gerado para você um link e você pode pegar aquele link e enviar para aquela pessoa por WhatsApp, por e-mail, pelo método que você quiser, por SMS, para que a pessoa faça o cadastro facial dela naquele momento. A partir do momento que ela fez, você então passa a fazer a atribuição daquele CPF dela dentro do ingresso. No caso do seu pai, que tem 85 anos, que provavelmente não receberá um link, porque ele não usa telefone celular, você mesmo pode fazer. E você, quando estiver comprando o ingresso, você gera o link e você mesmo faz o cadastro facial dele através do seu telefone. E é muito importante o seguinte, por que somente telefone e não computador? Né? Porque o telefone celular, hoje, por pior que ele seja, e no Brasil nós temos 240 milhões de linhas de celular, e telefone celular é muito mais do que isso, por pior que ele seja, a câmera do telefone celular, ela é sempre muito melhor do que a câmera do notebook, de webcam, etc. Então, para que a gente possa fazer aquela verificação de liveness, que é aquela que eu te falei da fraude, e para que a gente possa também verificar a qualidade dessa foto, para fins de reconhecimento dela na hora que a pessoa chega, o telefone celular é sempre melhor. Por isso que é obrigatório, no nosso caso, utilizar o telefone celular para fins de cadastro. Existe a possibilidade de fazer a compra do ingresso através, por exemplo, de um totem no clube? Existe, na verdade no clube o que a gente faz não é totem, mas sim são atendentes que ficam lá no clube, que podem fazer esse cadastro, e até mesmo lá na bilheteria do clube hoje, quando a pessoa tem ingresso sobrando e compra lá na bilheteria, as atendentes lá, elas informam para a pessoa, através de um QR Code, como ela faz o cadastro facial. Ela entra, faz o cadastro facial dela e a partir daí ela pode comprar o ingresso. A gente atribui o CPF àquele ingresso e ela pode entrar no jogo normalmente, mesmo comprando através de bilheteria. O potencial dessa tecnologia é global. Sim. Se bobear, deve ter até algum lugar na Antártida que você vai precisar de reconhecimento facial. Qual é o olhar de vocês hoje para expandir isso pelo Brasil e fora do Brasil? Além do Palmeiras, tem mais clubes brasileiros usando a tecnologia de vocês? E lá fora, como é que tá? Ótimo. Bom, no Brasil nós estamos conversando, para ser bem sincero, com praticamente todos os clubes brasileiros, por uma coisa simples. A lei foi publicada agora em junho de 2023, dizendo que os clubes têm 2 anos para todos os estádios de futebol acima de 20 mil pessoas, obrigatoriamente vão ter que ter a entrada por biometria facial. Então, no Brasil, não só por isso, mas também por tudo que nós já falamos aqui de facilidade, falta de proibição de cambismo, de ingresso trocado, etc. Isso tudo, os clubes também estão indo a isso. O cambismo hoje é um grande problema para os clubes, né? Por conta de tudo que eu contei aqui. Então, no Brasil, isso é muito importante. No mundo, o problema é o mesmo, né? Todos nós, não sei se você se lembra, Rui, mas numa última
No ano passado, na Champions do ano passado, quando lá no estádio Saint-Denis, em Paris, teve uma confusão muito grande por conta de ingressos que não estavam passando, cambistas, etc. Então, o problema não só do futebol, como de grandes eventos, grandes shows que envolvem multidões, eles são os mesmos no mundo inteiro, né? Até na Antártica, se tiver um estádio, vai ter o mesmo problema. São problemas de acesso, de velocidade de acesso, problemas de cambismo, problemas de ingressos falsos. Todos esses lugares têm isso, todos. Então, a nossa solução, costumo dizer que ela é uma solução global. Ela não é uma solução local. Para todos esses lugares, nós temos sim um plano muito grande de expansão, primeiro no território nacional, também para a América Latina. Nós estamos em conversas, inclusive, com times argentinos e times chilenos que vieram ao Brasil e viram a nossa solução e querem também implementar isso nos seus países, e também com times europeus. Já é uma tendência da Europa. Lá na Europa, nós temos um problema de proteção de dados assim um pouco maior do que no Brasil, apesar da lei brasileira ser uma cópia fiel da lei europeia. O europeu ele não costuma dar tanto dado igual o brasileiro dá. Uhum. O brasileiro é mais flexível em relação a isso. Mas a lei que protege o cidadão europeu é exatamente igual à lei que protege o cidadão brasileiro. Então, o cidadão brasileiro pode ficar tranquilo que esses dados que eles são passados, eles são realmente fiscalizados hoje pela Agência Nacional de Proteção de Dados, na verdade chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza as empresas que têm dados. Então, respondendo, sim, é uma solução global, é uma solução que nós estamos em expansão não só no Brasil e na América do Sul, mas também para os times europeus. Como é que está lá? Como é que vocês estão falando lá fora, na Europa? Nós tivemos recentemente, em maio agora, um primeiro jogo que nós fizemos de Sporting em Benfica, onde foi utilizado em Portugal, onde foi utilizada a nossa solução para acesso a camarotes. Então eles tinham lá uma área de camarotes, eram 2.000 e poucas pessoas. Nós então levamos daqui os equipamentos, fizemos a instalação lá e foi um sucesso, né? E agora estamos em conversa, não só com times de Portugal, mas times da França, da Inglaterra, da Espanha, para que a gente possa já começar, a partir de 2024, alguma solução para eles, não somente para biometria facial para acesso, mas também na área de marketing, que é uma coisa muito interessante que depois acho que vale a pena a gente falar sobre como é que a gente pode utilizar também a presença do RUI no estádio para poder fazer ativações de marketing. Porque você abre diversas possibilidades. A partir do momento que você sabe quem é a pessoa, sabe do sexo, faixa etária, Exato. frequência com que ela frequenta o estádio, você tem informações ricas que podem ajudar o próprio clube a estreitar a relação com esse torcedor. Qual é esse passo? O que pode ser feito com essas informações? Exatamente. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje, lá no Palmeiras, 500.000 pessoas cadastradas, torcedores do Palmeiras cadastrados no nosso sistema de biometria facial. Ou seja, essas 500.000 pessoas, pelo menos um jogo já assistiram. Pelo menos um jogo. E olha que interessante esse dado. 500.000 pessoas em 8 meses de jogos. Em 24 jogos, nós tivemos 500.000 pessoas cadastradas. Quase 20.000 pessoas por jogo, novas pessoas por jogo. Todo jogo que existe lá no Palmeiras, nós temos em torno de 10 novas mil pessoas cadastradas na nossa base. E como você disse, nós temos os dados dessas pessoas, faixa etária, sexo, né? Isso tudo a gente tem. Dessas 500.000, somente 40.000 pessoas podem ir ao jogo, que é a capacidade máxima do estádio. Então eu tenho 460.000 torcedores que não estão no estádio naquele dia. Esses torcedores também nós identificamos para ele de onde eles são. Tem torcedor do Pará, tem do Nordeste, tem do Sul do Brasil, tem de São Paulo, tem do interior, tem de todos os lugares. Então, nós podemos, através desses dados, fazer com que o clube estreite a relação com o torcedor, não só o torcedor que está dentro do estádio naquela hora, porque nós sabemos quem são eles, como os outros 460.000 que estão em casa assistindo, por exemplo, um jogo do Palmeiras. Porque uma parte foi lá porque foi torcer para o time que enfrentou o Palmeiras. Isso, exatamente. E também, os 40.000 que estão dentro do estádio, por exemplo, nós fizemos recentemente uma ativação de marketing com a FAM, com a Faculdade das Américas, que todo mundo que entrava no estádio recebia uma mensagem dizendo, olha, bem-vindo ao jogo do Palmeiras, você que é torcedor, tem um desconto lá na FAM para poder fazer uma... Então, esse tipo de interação com o torcedor, ele é muito importante. Isso serve
serve não somente para interação de marketing, mas para alguma notícia, alguma coisa emergencial, qualquer coisa que que você queira, como que o clube queira comunicar com o torcedor, não somente o que está dentro do estádio, mas também o que está fora. Se eu não me engano, a Leila, além de presidente do Palmeiras, ela é a diretora, o presidente da Faculdade das Américas, Isso, né? ela é dona, né, da Uhum, Faculdade das Américas também. Então, uhum, ela fez uma ativação desse tipo, né? Então, ou seja, querendo pegar as pessoas que estavam dentro do estádio e aí por faixa etária, né? Porque não uhum, adianta, por exemplo, nesse caso da FAM, não adiantava a gente pegar crianças, uhum, não adiantava a gente mandar para pessoas acima de 40 anos que provavelmente já uhum, fizeram seus cursos, já não querem uhum, mais estudar, uhum, provavelmente, o número é pequeno. Né? Então, nesse caso, nós pegamos pessoas de 20 a 40 anos, dessa base toda, e foi enviado para essas pessoas uma ativação de marketing, que hoje também é uma ferramenta muito poderosa para as marcas, para que a gente possa falar com o RUI. Né? E aí uhum, é interessante, né? Assim, o nosso sistema ele consegue fazer um filtro em que, se o RUI é uma pessoa que tem 30 anos de idade, eu falo com o RUI. Se for uma pessoa que tem 40 anos ou 50 anos, eu não adianta eu mandar para uma pessoa de 50 anos, provavelmente, uma marca que talvez ela não seja consumidora. uhum. Mas para o Rui, que tem 30 anos, eu consigo mandar uma ativação de marketing que ele é consumidor. Então, isso tudo a gente consegue fazer dentro da nossa ferramenta. Ah, tudo isso que você está falando tem potencial da escala que vocês vão alcançar, quer dizer, qualquer lugar do mundo vocês podem implantar a solução. Você tem a possibilidade dos desdobramentos na geração de outras fontes de recurso para Sim, quem instala esse sistema. Você tem o ganho de segurança para quem instala e para quem é o usuário. E você tem aí uma agilidade muito grande, porque você está falando que a empresa tem um pouco mais de um ano um ano. e que vocês estão já falando com gente em outros países. Se você tem esse conjunto de fatores, certamente você deve ter investidor interessado. Como é que está a sua relação com investidores para fazer com que o seu negócio escale ainda mais rápido? Você já disse que recebeu um investimento. Quem foi que investiu e você pode falar quanto foi o Pode, não tem valor? problema nenhum. Sim. Hum? Nós fizemos um primeiro investimento. Na verdade, a empresa, até março, abril desse ano, o investimento era só nosso, dos sócios. Né? Eu sou o fundador. Depois, a empresa, lá para novembro, quando nós assinamos o contrato do Palmeiras, entraram mais dois sócios que iriam trabalhar na operação. Um deles é o nosso CTO, né? Que está lá junto com a gente. E depois desses dois sócios, nós fizemos tudo com o nosso caixa. Quando foi em março, eu comecei um processo de abertura, exatamente pensando nessa expansão que você está falando e que é o que nós queremos. Eu comecei um processo de tentar fazer uma captação de investimento, ainda seed money, né? Investidor anjo. E nós tivemos sucesso, fizemos agora em junho, nós fechamos a primeira rodada de investimento, foram 3 milhões de reais investidos na empresa, praticamente foram 3 fundos de investimento. Um chamado Outfield, que é um fundo especializado em empresas de esporte, ligadas à área de esporte. Eles são muito bons nisso e eles viram na Bipes uma possibilidade de escala grande e eles nos ajudam também. Né? Eu, como startup com menos de um ano, eu acho que nesse momento da nossa empresa nós temos que trazer o smart money mesmo, alguém que possa agregar ao nosso negócio. Né? Então o Outfield foi um deles. A Ingresse, que hoje é a maior empresa de venda de tickets do Brasil, né? Fazem quase 6 mil eventos por ano, também investiu na Bipes para que nós fôssemos uma plataforma de controle de acesso dela por biometria facial, também prevendo que esse modelo de biometria facial, não só para estádios, mas também para eventos, ele vai ser muito importante. E um outro fundo anjo, que são um grupo de investidores anjos que se juntaram para poder entrar na nossa empresa. Então, nós fizemos uma primeira captação de 3 milhões, temos um runaway aí de uns 12 meses com esse dinheiro, mas provavelmente no início do ano que vem, prevendo essa expansão toda que nós temos, nós vamos fazer uma segunda rodada, e aí talvez uma rodada já de Venture Capital. O que vocês têm planejado aí para esses 12 meses, 24 meses? Porque, pelo que você está me falando e o potencial de resultado que isso entrega tão rapidamente para os clubes, a tendência é que você acelere muito a implantação desse sistema. O que vocês estão prevendo de crescimento nos próximos 12 meses e quais são os caminhos desse crescimento?
quanto aqui no Brasil, quanto fora. Sim. Nós estamos prevendo no nosso business plan, nós temos uma previsão de ter pelo menos uma arena fora do Brasil a partir de 2024. Então, no nosso business plan, a partir de julho de 2024, que é quando começa a temporada lá, né? A temporada lá é um pouco diferente da nossa. Ela começa em agosto. É por causa do clima, né? Do clima, da estação então, do ano. Internacionalmente, a nossa previsão é de ter no mínimo uma arena já, um estádio já no ano que vem, né? No mínimo um, que o business plan faz. Acho que nós vamos conseguir 2, mas acho que a gente tem isso como previsão. E no Brasil, a nossa previsão é que hoje nós temos o Palmeiras como cliente principal, mas a previsão é que até o final do ano nós tenhamos mais 5 clubes já assinados o contrato para, a partir do início do ano que vem, quando começar a temporada, eles já começarem com a biometria facial e até o final do ano que vem, mais 10 clubes. Então, o que a gente quer ser é a referência no mercado de biometria facial para acesso a clubes, a estádios de futebol. Então, conforme eu disse, nós realmente estamos conversando com muitos clubes, né? Evidentemente, a concorrência está aí, né? Especialmente com essa lei. Nós temos algumas empresas também correndo atrás disso e oferecendo para os clubes, mas eu acho que nós estamos hoje muito bem consolidados, porque o Palmeiras é uma porta de entrada muito grande para a gente e é um cartão postal da empresa que é muito interessante, né? Hoje, dia 30 de agosto, né, nós vamos ter, por exemplo, 6 pessoas do Maracanã que estão vindo aqui ver o jogo e ver a nossa operação, porque também querem implantar isso lá no Maracanã. Como eu disse, os clubes vão ser obrigados, então as pessoas vêm aqui, veem o que nós estamos fazendo, e isso nos dá um handicap muito grande para que a gente possa implantar em outros lugares. Concorrência, os seus concorrentes. Estou pensando aqui, solução para identificação facial tem aos montes. Várias. Você entra, Sim. Você falou, você usou aqui no prédio. Sim. Depois você me disse se a solução aqui é boa ou qual é a dificuldade, as limitações. Mas a capacidade de concorrentes criarem esse tipo de solução é bastante grande. Sim. Como é que você vê esse mercado e, assim como outras empresas que já fazem identificação facial podem aprimorar o seu produto para concorrer com você também pensa em utilizar esse know-how para um acesso, por exemplo, de portaria? Sim, na verdade a Bipes, quando ela foi aberta, quando eu saí daquela outra empresa e eu abri a Bipes, a minha ideia era fazer a Bipes para acesso de portaria. Esse era o meu primeiro objetivo. Eu sempre como eu vim nesse prédio seu aqui hoje, eu tive que me cadastrar. Eu tive que fazer um cadastro, eu tive que fazer a minha foto. Se eu sair desse prédio aqui agora e for em algum outro prédio que tenha esse sistema, eu também vou ter que me cadastrar naquele outro prédio. A minha ideia na Bipes inicialmente era fazer uma base única em que você me convidaria para chegar aqui nesse prédio através de uma mensagem, de um aplicativo, e eu, quando viesse para cá, eu não precisaria passar pela portaria. Uhum. O seu prédio é tranquilo. Você imagina aqueles prédios lá da Faria Lima, que a gente tem que ficar lá talvez 15, 20 minutos esperando a fila para poder se cadastrar. Então essa era a ideia principal. Só que por questões de mercado e de oportunidades, nós fomos para esse mercado de grande volume de futebol, especialmente, e eventos, né? Esporte e eventos. Então, a gente pensa assim, em um futuro próximo, não talvez em 2024, mas talvez em 2025, também ter essas soluções em prédios comerciais, prédios residenciais, condomínios. A gente pensa nisso. Mas para isso eu preciso construir a minha base primeiro. Então a base, por exemplo, você, Rui, que se você for cadastrado na base da Bipes, você poderá acessar o estádio do Palmeiras. Se você torcer para o Corinthians, você pode acessar o estádio do Corinthians. Se você for no Rio de Janeiro um dia no Maracanã, você pode acessar o estádio do Maracanã sem ter que fazer um cadastro, várias vezes o mesmo cadastro. Você pode acessar o seu prédio, se a Bipes estiver aqui, sem ter que se cadastrar várias vezes. Essa é a base do nosso negócio. Vou dar um exemplo. Nós fizemos recentemente um evento aqui em São Paulo, na semana passada, que chamava Deus Samba. Deus Samba. Esse evento é um evento evidentemente, de samba, né? E eram 2.500 pessoas convidadas. Das 2.500 pessoas convidadas, ou que compraram o ingresso, 230 já tinham na nossa base o cadastro feito por conta do Allianz Parque, de ter ido a algum jogo do Palmeiras. Então essas pessoas, quando ela estava comprando o ingresso, ela digitava o CPF e ela não precisava se cadastrar de novo, porque ela já tinha a face cadastrada. Então, esse é o objetivo realmente da nossa face passar a ser a nossa identidade digital, né? A face passar a ser. E, evidentemente, daí, conforme também outras possibilidades vão surgindo, a gente pode evoluir para meios de pagamento, pode evoluir para uma série de coisas também com a própria face.
Para a gente encerrar, e aí é uma pergunta sobre a lei de segurança, né? É, esse dado, ele é seu? Esse dado é do estádio? Esse dado é compartilhado entre vocês? E o que pode ser feito com esses dados? Muito boa pergunta. Esse dado ele é compartilhado entre o clube e a BPAS e nós não podemos fazer nada com esse dado que não seja permitido pelo usuário. Então, o usuário, quando vai cadastrar a biometria facial com a gente, nós temos um contrato, que é um termo de uso e uma política de privacidade, onde ele me consente, ele dá o consentimento para que a gente possa utilizar a face dele somente para aquele fim determinado. O que a lei fala é que o dado ele tem que ter um fim específico. Então, o nosso fim é para acesso ao estádio. Então, ele permite, ele consente que a gente utilize a face dele para que ele faça acesso ao estádio. Eu não posso usar a face dele para mais nada. Isso é totalmente proibido na lei. Eu não posso ceder o CPF dele, ou ceder o endereço ou o telefone para mais ninguém. Eu não posso vender esse dado para ninguém. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que esse dado ele é totalmente protegido. Nós, evidentemente, por sermos uma empresa que trabalhamos com dados sensíveis, nós temos todo um sistema de segurança, um sistema de criptografia, um sistema muito rígido de segurança para que a gente tenha esse dado muito bem guardado para que isso não seja vazado, né? Já houveram alguns casos aí de vazamento de dados, né? E é o que a gente tenta impedir de todas as formas. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, o dado é totalmente guardado e a gente só vai usar aquele dado desde que haja consentimento dela. Sem consentimento, a gente é totalmente proibido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados a usar qualquer tipo de dado para outra finalidade que não seja aquela. Na tua visão, para a gente acabar mesmo, a gente vai deixar de ter documentos impressos e só vamos usar o rosto? Esse é o caminho? Eu acho que isso está muito mais perto de acontecer do que a gente imagina. Eu acho que, assim, vou fazer uma previsão aqui, acho que nos próximos 2 anos nós vamos ter aí muitas coisas evoluindo, né? Tem algumas lojas, inclusive de varejo, que já estão fazendo pagamentos por biometria facial. Eu acho que a biometria facial veio para ser a biometria, a grande biometria, o que a digital foi para a gente aqui no Brasil, né, e no mundo durante muito tempo. Acho que a facial agora chega para substituir realmente a gente poder sair de casa sem carteira, sem telefone, sem nada, e a gente poder ir na loja da esquina, na padaria da esquina e fazer uma compra com biometria facial. Acho que nós estamos muito mais perto disso acontecer do que a gente imagina. Ricardo, quero te agradecer demais. O papo foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Desejo muito sucesso a vocês. Que vocês ajudem os estádios a serem mais seguros, um ambiente mais tranquilo para as pessoas e que a gente possa ter acesso liberado à diversão e à tranquilidade. Obrigado mesmo. Rui, eu que agradeço a você, ao convite, e estou à disposição sempre que você precisar, e pode ter certeza que o que nós estamos fazendo, né, a BPAS, como eu disse, é uma empresa nova, mas o que nós estamos fazendo, não só a gente agilizar o acesso, mas dar segurança para quem está entrando nos estádios, nos eventos, nos shows, é isso que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Valeu. E agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.